eu sou Anderson Correia e esse é mais um Empreendcast falando de gestão, empreendedorismo e muitos outros assuntos. E hoje nós vamos falar sobre empreender em sociedade. E para esse bate-papo especial, eu estou aqui com convidadas da nossa parceira Clínica Felicitar. Olá, meu nome é Catiane Borges, eu sou sócia e fundadora da Clínica Felicitar. Eu atuo lá nas especialidades de cirurgia, endodontia e ajudo também na parte de gerenciamento com as minhas duas sócias. Olá, eu sou a Priscila Stephanie Castro, sou empresária e hoje gerente da Clínica Felicitar. Legal, então, essas são as nossas convidadas, né? Não deu para falar do currículo inteiro porque ia ocupar o programa todo, né? É extenso aí, né? A experiência é grande, né? Eu já conversei com as duas, né? No programa que a gente tinha anteriormente na rádio. E a Catiane a gente já se conhecia, né? Minha dentista. Eu sou um cliente da Clínica Felicitar, né? Um satisfeito cliente, porque eu até acho que aqui no programa eu nunca falei isso, mas eu já tinha um problema sério, né? Eu não conseguia sorrir. E hoje, né, com o tratamento que a gente fez ali, além de cuidar da saúde, dos dentes também, a minha autoestima melhorou. Hoje eu consigo sorrir com mais facilidade e tudo isso graças à Clínica Felicitar, que tem como gestoras aqui a Catiane e a Priscila. A Priscila também já conversei com ela ali no programa Gestores de Sucesso e hoje elas estão aqui para falar desse grande desafio que é empreender em sociedade. Eu já empreendi em sociedade. Não é fácil, é bem difícil mesmo, poucas pessoas conseguem, porque geralmente o empreendedor ele tem uma característica de ser centralizador, de ser líder por natureza e ele quer controlar tudo. E o ser humano eu acho que é assim de uma maneira geral, ele quer ter o controle sobre as coisas. E aí diante disso, eu queria saber de vocês como começou a Clínica Felicitar, que já começou... era para ser um sócio só, depois foram entrando outros sócios, né? Entrou a Catiane, e eu queria que talvez a Catiane, que esteve lá no começo, contasse aí para a gente como é que foi esse começo aí desse negócio de sucesso, que é a Clínica Felicitar, e como começou isso, sendo em sociedade, né? Uhum. A clínica começou em 2017, a princípio com um sócio, que é o Ramon, era sócio e dentista da clínica, mas logo que abriu, ela já entrou com um segundo sócio, que era o Gélio. E aí passou os anos, eu era dentista apenas na época, então só atendia como clínica geral e na minha especialidade tratamento de canal e cirurgia também. Passou o tempo, chegou ali perto da pandemia, eu entrei na sociedade e aí eu assumi a parte mais de gestão, a parte administrativa, além dos atendimentos. Então eu entrei junto com ele, mas com eles na parte mais administrativa, como eu estava mais presente aqui. Na época, a outra empresa deles se mudou para São José, então eles acabaram indo para lá, ficando mais distantes. E uma empresa precisa, né, que o gestor dela esteja presente para que as coisas funcionem, fluam bem, né? Então eu entrei nessa parte. Depois... passou a pandemia, várias coisas começaram a acontecer, e aí a gente viu que não dava para uma pessoa só ficar com várias esferas. Então... Essa aí, Catiane, é a prova de que nem sempre aquele ditado de que o gado só engorda debaixo do olho do patrão é verdadeiro, né? Porque ali no caso você entrou ali como uma gestora, os fundadores não estavam mais ali presentes, mas a empresa continuou crescendo e continuou sendo gerida de uma maneira normal, sem nenhum problema, mesmo não tendo o dono ali. Então é possível você fazer a gestão mesmo sem estar presente na empresa todos os dias. Mas o que precisa para isso acontecer? Eu acho que o primordial é uma equipe engajada, com paixão pelo que faz, que gosta de verdade do que faz. Eu acho que isso faz total diferença. Se tu gosta do teu trabalho, tem uma equipe bacana ali contigo, isso vai ajudar muito. Então, acabou funcionando bem, só porque uma hora sobrecarrega, né? E aí chegou no momento que a gente pensou, precisamos de mais pessoas para ajudar. Porque eu gosto muito da parte de atendimento pelos pacientes, eu gosto muito de ser dentista, e aí a gente trouxe a Pri para ajudar a gente na parte de gerenciamento. Então, enfim, acho que a Pri pode falar melhor do que dos papéis que ela faz ali com a gente. Então, chegou um momento que a gente viu que precisava dividir isso para que a gente conseguisse crescer mais e aí não sobrecarregar ninguém.
dividindo com as pessoas que tenham expertise em áreas diferentes para poder somar e fazer que funcione. É isso aí. A Pri chegou na clínica, como é que foi essa tua chegada? E foi através da tua experiência? Como é que se chegou a essa conclusão de que a Priscila é a pessoa ideal para estar na gestão da Felicitar? A Clínica Felicitar chegou para mim, né, digamos assim, como um cliente primeiro. Então, eu atendia a Clínica Felicitar no marketing. Então, eu fazia as campanhas de Facebook, campanhas de Google. Então, eu comecei atuando na Felicitar como um cliente, né, da agência Alecrim, que era o que eu atuava antes. E aí, trabalhando no marketing, eu fui ganhando um pouco mais de proximidade. Fui ganhando proximidade com a Kat, fui conhecendo o Ramon mais de perto. O Gélio já é meu parceiro de vida, né? Fui conhecendo o trabalho da Gabi. Então, foi uma caminhada natural, digamos assim, né? Eu comecei como uma fornecedora da Clínica Felicitar, fazendo o trabalho de marketing. E em agosto do ano passado, né, em agosto de 2021, foi onde surgiu assim um convite e uma conversa mesmo de eu ajudar um pouco mais nas atividades de gestão mesmo. Porque na minha formação, eu atuei já na parte de gestão de marketing, né, com uma abordagem um pouco maior do que é o marketing, né, do que tem um negócio. Então, eu acabei começando a dar os primeiros passos, olhando para o negócio, Felicitar como um todo, assim. E aí foi onde a gente entrou mais no que a Kat falou, sabe, de entender de quem é cada papel, né, o que cada profissional que está dentro da clínica vai assumir como responsabilidade. Então, a gente foi passo a passo construindo o jeito Felicitar de fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu entrei por esse caminho, né, do marketing, e a gente foi caminhando aí para construir uma gestão de sucesso, né, digamos hoje, que eu considero que a Clínica Felicitar é um sucesso. E hoje eu sou, né, também sócia da Clínica Felicitar, então, é por isso esse bate-papo de sociedade, né? Sim. E aí, hoje, eu acabei assumindo a parte que era do Gélio antes, né, na Clínica Felicitar, assim como a doutora Gabriela, né, que é especialista em harmonização facial, também é sócia, e nós formamos agora um time de mulheres à frente da clínica, sócias da clínica. Mulherada tomou conta, então, da Clínica Felicitar. É isso aí. Não bastava ser só dentistas, agora as gestoras também são mulheres. Mas o importante é justamente ser feito, né, com competência, né? A gente falava aqui antes de começar aqui o podcast que na minha empresa, a minha esposa que faz o financeiro, eu nem quero. Ela tem muito, ela consegue fazer com muito mais competência do que eu, né? Essa parte aí. E na Clínica Felicitar eu acompanhei como cliente, né, essa evolução. E eu conheço, né, sou suspeito em falar, né, você falou sobre o jeito Felicitar de fazer as coisas, né, é um jeito realmente diferente, que eu nunca vi em lugar nenhum, a atenção que se tem com os clientes, com os pacientes, né, não sei como é que vocês chamam, né, se chamam de clientes ou de pacientes, mas enfim, é as duas coisas, né. E assim, desde um procedimento que a gente faz que é um pouco mais agressivo, quando eu tirei o siso, sabe, aí lá no final tem uma caixinha com aquilo que eu posso comer e tal, eu não preciso ter o trabalho de ir no mercado comprar, então assim, sem contar que, poxa, a gente se sente muito bem com aquilo, poxa, estão se preocupando comigo, a gente falou aqui já várias vezes, né, tanto no Gestores como no Empreendicast aqui também, sobre essa questão de se importar com o cliente, e eu percebo que isso é uma marca muito forte ali da Felicitar. Isso vem da gestão. Eu penso sempre que vem de cima, né? Vem da gestão, vem de quem tá fazendo a gestão ali. Aí automaticamente isso precisa contagiar a todos. Mas falando ainda de gestão, nosso assunto hoje aqui é empreender em sociedade, que é um desafio, né? Talvez tenham pessoas aí assistindo a gente e se perguntando, eu quero abrir um negócio, mas será que eu abro sozinho? Será que eu abro em sociedade? Como é que eu faço? Tem gente que fala, não, meia só do pé. Né? Não faz nada meio, porque quando a minha sociedade não deu certo e a gente teve que desfazer, eu sempre falo, a gente fez a sociedade, mas desfez ela, eu, né, consegui desfazer a minha sociedade com meu antigo sócio de uma maneira muito adulta, de uma maneira muito responsável, sem prejuízo para nenhuma das partes, né? A gente realmente tomou as decisões que precisava tomar para que nenhuma das duas partes saíssem, né, prejudicadas.
essa maturidade ela tem que ter sempre, mesmo que tu tenha sócio ou não. Mas a Felicitar hoje tem vários sócios, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Quantos são, quem são e como é que funciona essa mecânica de trabalhar em sociedade, né? O papel de cada um, como é que funciona isso para vocês lá na prática da Felicitar? Posso responder? Pode. Hoje nós somos 3 sócias, né? Então, no corpo de sociedade da Felicitar está a Kati, está a Gabi e estou eu, né? Tipo, sou sócia também. Então, a gente tem divisão de tarefas bem claras, digamos assim, mas isso não impede que o nosso alinhamento de processo ele seja constante. Na Felicitar, eu tenho a competência, né, e, digamos assim, a responsabilidade de cuidar da gestão e do financeiro, né, então olhar também para o atendimento e para esse processo mais administrativo do negócio em si. E a Kati, ela é dentista, atende os pacientes com todo carinho, com todo o nosso jeito, a nossa atenção aos pacientes, e ela também cuida do corpo clínico da Felicitar. Então, a responsabilidade da Kati está em também olhar para a Ellen, que é a nossa assistente de consultório e também cuida do nosso processo de esterilização dos materiais, né? A Kati consegue falar um pouco mais sobre essa responsabilidade, mas ela também tem a competência de olhar para a Gabi, na especialidade dela, e entender o que precisa alinhar esse processo. Então, como a Kati tem um conhecimento clínico muito maior do que eu nesse processo, ela conduz a parte clínica. E eu olho mais para a área administrativa, de paciente, de processo financeiro, administrativo, marketing. Então, a gente se divide hoje dessa forma. Mas voltando um pouquinho ainda no assunto sociedade, eu falei aqui da nossa estrutura na Felicitar, mas nas minhas experiências anteriores, né, como empresária, eu tenho outro negócio também, mas eu já empreendi, já comecei um negócio sozinha. E hoje que foi a Alecrim Marketing, né, lá atrás. E hoje eu tenho certeza que empreender em sociedade é muito melhor e tem uma possibilidade muito maior em evoluir do que empreender sozinho. Então, pela minha experiência, claro, pelo meu olhar e pela experiência que eu tive, empreender em sociedade te possibilita em crescer mais, aprender mais e ir além, porque tu tem o olhar de outras pessoas que são totalmente diferentes de ti. E essa complementariedade, esse olhar diferente, faz com que o negócio seja cada vez mais rico. Então, esse é o meu olhar sobre a sociedade, né? Eu penso de um jeito totalmente diferente do que a Kati pensa. Mas é o nosso pensar diferente que faz com que a gente construa algo novo numa sociedade. Então, e a Gabi, que não tá aqui hoje, mas talvez tenha uma oportunidade de a gente trocar esse papo com ela também, ela pensa de um jeito diferente de nós duas. E isso enriquece o nosso negócio, né? Faz com que a gente tenha um olhar do cliente de diferentes óticas, de diferentes perspectivas, eu diria. Porque a Kati vê de um jeito, eu vejo de outro, a Gabi vê de outro, mas em contrapartida a gente consegue olhar o paciente e o cliente de diferentes olhares, né? Do que essa, digamos, na tua opinião, é a maior dificuldade para se empreender sozinho. É você não ter essa diversidade de ideias. Essa talvez seria a maior dificuldade de você começar sozinho? Ou tem outras ainda que você conseguiria elencar pra gente aí? Pensar um pouquinho, né? Mas eu acho que o começar sozinho, ele te entrega mais desafios, né? Tipo, tu tem que dar conta, tem que olhar pra tudo, tu tem que encontrar essa troca que em sociedade a gente faz em outros lugares. Tu acaba tendo que fazer essa troca com o mercado, com o cliente. Questão capital, né? Que muitas vezes você junta o seu capital com o de outra pessoa e a força já vai ser maior no começo, né? Com certeza. Porque a Kati pode falar disso, né? Termina ali os estudos, se forma, agora sou uma dentista. Já gastou um rim para se formar, né? E aí tem todo um investimento para começar uma clínica sozinho, não é fácil, né, Kati? Não. E aí nessa hora é legal ter pessoas que você pode começar um negócio junto sem ter que você, né, colocar, às vezes não é nem possível, né? Eu não tive a experiência de empreender sozinha,
né? Eu já entrei na clínica em sociedade e eu acho que isso foi muito vantajoso. Eu vejo isso como algo bem positivo, porque a parte do investimento inicial é difícil, principalmente na minha área de atuação. Tu já investiu com a graduação, daí tu te forma, tu quer fazer uma especialidade para entregar um pouco mais, enfim, né? Então, isso já gera um investimento que talvez tu não tenha ali no início, mas eu acho que a grande vantagem realmente da sociedade é isso que a Pri falou. Contar com várias áreas de conhecimento e olhares diferentes, e isso faz realmente alavancar e crescer. Pode ser que seja um desafio lidar com mais pessoas, mas por isso que eu acho o ponto importante de uma sociedade tu encontrar pessoas certas que pensem, sonhem o mesmo sonho junto, de fazer o negócio crescer, pensem diferente, enfim, eu e a Pri a gente pensa diferente, que pensa diferente da Gabi, mas o nosso objetivo final é o mesmo, fazer a clínica crescer, mas principalmente com um atendimento humanizado, que o paciente se sinta acolhido, feliz, tenha um tratamento bom, de qualidade. Isso é o primordial, assim, ter uma sociedade que tem essa visão, né, junta, e traga cada uma a sua área e junte para que o objetivo final seja concretizado. Uhum. Legal. A gente falou sobre essa questão de, poxa, em sociedade, tem a questão capital, grana, tem a questão diversidade de ideias, o conhecimento também, né? A gente começa a somar conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento na parte administrativa, a outra parte não tem na parte técnica, vamos juntar os dois. Mas agora, falando em dificuldades sobre se empreender sozinho, né? Vamos falar agora um pouquinho da dificuldade de se empreender em sociedade, porque tem dificuldades também, né? Tem a questão de que você já falou aqui, né? Já meio que respondeu. Tem que lidar com várias ideias diferentes, né? É um desafio grande. Mas esse é o maior de todos, talvez? Várias cabeças pensando de maneira diferente? Ou tem mais alguma coisa que vocês com certeza devem ter, né? Não sei se vocês vão querer falar. que acontece no dia a dia de uma empresa que tem vários sócios e que acaba dificultando pelo fato de ter vários sócios. Uhum. Quais são as outras dificuldades que vocês encontram pelo caminho? Posso falar? Bom, eu diria que a transparência na comunicação, eu acho que é um desafio, assim, de tu conseguir, às vezes, se fazer entender, né? Quando a gente posiciona, a gente fala numa reunião, então, como a gente tem cabeças pensantes diferentes, em diferentes pontos de vista, é muito importante essa conversa constante, a comunicação, o alinhamento, sabe? A gente tem conversas semanais, né, com todas as pessoas da clínica para envolver todo mundo no mesmo discurso e caminhando para a mesma direção. E esse alinhamento, ele precisa ser constante mesmo, porque é uma caminhadinha ali, a gente já sai fora. Opa, estamos indo fora do que a gente quer entregar para Felicitar. Então, volta aqui e vamos olhar de novo aqui, tá? O nosso propósito é esse aqui. Esse aqui é a nossa entrega como clínica Felicitar. Aqui deu uma fugida, vamos voltar para essa estrada. Então, não deixar... Eu acho que o maior desafio é tu não postergar muitas coisas para frente para resolver, sabe? Então, tentar olhar semanalmente para tudo que está ocorrendo e tentar ir sempre buscando as pessoas, os processos, para caminhar naquela direção que é o mesmo propósito. Porque como são pessoas que pensam de forma diferente, naturalmente eu vou levar mais pro meu jeito de pensar. A Kátia pro dela. Só que a gente tem que olhar pro negócio Felicitar e não pro nosso jeito de fazer as coisas, né? Por mais que a gente enriqueça o negócio pensando diferente, a gente vai precisar de vez em quando a Kátia vai lá e... Não, Pri, peraí. Mas a gente tá muito numa pegada muito forte do tipo, mulheres que levantam mulheres, sabe? Sim. Então, hoje eu não sinto essa competitividade em nós, né? Nem com a Kátia, nem com a Gabi, a gente não tem isso lá. Talvez em outros negócios, ou se a gente olhar para uma outra clínica que tenha outras mulheres, a gente sinta, não, peraí, eu tenho que me posicionar bem aqui, talvez exista essa competitividade, porque realmente é um negócio que está competindo com a gente. Mas eu acho que mudou um pouco essa pegada, sabe, do feminino. Tá mudando do que era antes e do que é agora, sabe? Parece que a gente tem trabalhado como mulher cada vez mais direcionada para o benefício do coletivo, de fazer as coisas darem certo.
tratando como pessoas e nessa nova mentalidade nossa de não, vamos erguer mulheres e vamos juntas, eu acho que isso tem grande chance de dar certo, vendo do nosso quadro, né, no nosso negócio, dá super certo. E hoje a nossa equipe, desde auxiliar, dentista, secretária, gestora, sócias, a gente tem um homem na grade, que é o nosso implantodontista, de resto somos todas mulheres, então eu acredito que funciona assim, e não existe essa rivalidade de uma que é mais que a outra. Eu acho que inclusive é uma de levantar mais a outra. Vamos agora do meu momento. Eu voltei da minha licença maternidade e a Pri, a Gabi, toda a minha equipe fizeram de tudo para eu voltar no pique de antes, para me ajudar, sabendo da minha o horário que é diferente, para me ajudar com uma criança pequena também. Então, eu acho que essa rede de apoio delas, entendendo o lado feminino, ajuda muito e a gente tem evoluído muito nessa parte também. Legal, é verdade isso aí, porque quando eu fiz o último procedimento ali com a Gabi, aí já estava pronta a parte de cima aqui, que é a parte de estética da Luana. Aí a Gabi olhou e falou, puxa, ficou bom isso, né? Aí eu saí e fui pro consultório do lado para Luana fazer a avaliação, né? Aquele retorno de voltar para ver como é que ficou depois de alguns dias, né? Daí eu falei, a Gabi disse que ficou bom. Dela assim, acho bom ela falar bem do meu trabalho, brincando assim. Então a gente percebe que tem um clima bem legal ali. Sim. E eu acho que isso também tem muito a ver com maturidade, né? Eu acho que as pessoas têm que ser maduras para entender que o outro não tá querendo competir com ele, que o outro não tá querendo mais do que ele, que o outro não tá querendo se sobrepor. Né? A preocupação sempre é com algo em comum, que é o sucesso da empresa, né? E essa sempre tem que ser esse sempre tem que ser o objetivo, né? Ainda sobre essa questão da sociedade aí, né? A gente, hoje é o nosso assunto principal. Eu até, antes de conversar com vocês, né, vocês passaram por uma mudança ali, né, no quadro societário e tal, por questões mesmo estruturais, e vocês estão reestruturando isso agora, né? Agora são só mulheres, são 3 mulheres, então ali, tanto na gestão como na composição ali do quadro societário. Vocês hoje, além de vocês 3, vocês ainda contam com algum tipo de consultoria externa? Ou hoje vocês já conseguem ser autossuficientes em tudo que diz respeito à gestão da clínica? Hoje a gente conta sim. A gente faz questão de envolver o Gélio e o Ramon nesse processo, porque eles começaram essa história lá atrás, né, acreditando no negócio, então... o Ramon especialmente, né, hoje ele está à frente como CEO do Simples Dental e o Gélio está como diretor financeiro também do Simples Dental. Eles têm um negócio gigante para tocar. Só que esse negócio gigante para tocar que eles tocam, né, eles absorvem muito conhecimento. Então, a gente acredita muito que eles têm muito para nos ensinar e eles nos trazem uma visão diferente para o negócio. Então, nem sempre a gente concorda com aquilo que eles falam e eles também discordam muitas vezes da gente, mas essa troca, não só com eles, né, que hoje a gente faz essa troca com eles semanal, de conversar, falar como é que tá o negócio, o que entrou de leads, né? O que entrou de pacientes novos, como é que tá o faturamento, como é que tá o financeiro, a gente conversa disso, porque nós temos muito respeito também pelo que eles iniciaram lá atrás, e a gente vai honrar essa história e construir, a partir daí, uma história, a gente acredita, maior ainda, né? Mas essa troca com as pessoas, né? Não só com eles, mas acontece com outros negócios também. Tipo, hoje, um exemplo, né? Hoje eu tô fazendo networking com uma... Networking não, né? A gente chama de pesquisa de campo, digamos assim, né? Com uma clínica lá de Garibaldi e de Bento Gonçalves, porque eles têm um formato de atuação diferente da Felicitar. E que pode nos ensinar também. Então, nós estamos em cidades muito distantes, nós não vamos concorrer em pacientes, então eu posso ensinar para a Gabi, que é lá da clínica de Garibaldi, e ela pode me ensinar muita coisa. Então, a gente já fez uma chamada de vídeo, ela me falou como o processo dela funciona, e eu contei para ela como o nosso processo funciona. E talvez role, né, uma viagem para conhecer fisicamente a clínica dela e entender, como é que ela serve café, sabe? Como é que é o consultório, o que tem aqui, o que tem ali. Sabe esses detalhes pequenos? A gente busca, sabe, essa troca com outras mulheres, com outros negócios, com diferentes pessoas, né? Então, isso é super importante.
E eu acredito que isso vai ser constante, tipo, vai ser perene essa troca, né? Pra gente continuar em evolução. Então a gente descobre nessa caminhada que tem coisas que não importam e tem coisas que importam muito. E a gente descobre ouvindo o cliente, né? Te ouvindo outros pacientes. Então, E como é que é feito saindo um pouquinho, né, do assunto de sociedade, né? Como vocês fazem essa captação da opinião dos clientes, por exemplo? Porque eu tenho uma proximidade um pouco maior com vocês, mas nem todos os clientes têm essa proximidade, né? Eles agendam, vão lá, fazem o procedimento, vão embora. Vocês têm algum tipo de formulário, alguma coisa que vocês enviam para o cliente? Como é que funciona essa troca de informações, né? Como é que vocês fazem essa captação aí da satisfação dos clientes? Eu vou dar um exemplo, né? A gente estava fazendo agora um contato com todos os pacientes que fizeram protocolo conosco. E a ligação mesmo, é passar o telefone, oi, dona Zelonia, tudo bem com a senhora? Como é que tem passado? Evoluiu bem o O próprio profissional que tratamento? faz daí, dentista? Quem liga? Eu mesmo estava ligando, Você fazendo as mesmo. ligações. E como é que foi? Como é que foi a tua experiência aqui dentro, sabe? Vai perguntando mesmo para o paciente. E também a gente tem o sistema que a gente usa lá, que é o Simples Dental, também envia uma mensagem de avaliação. Então, consegue avaliar como é que foi o atendimento, né? Isso a gente já vai tendo pelo sistema Essa também. mensagem vai como? Via WhatsApp? Vai via WhatsApp ou SMS. SMS. Um dos dois ele envia para o paciente logo depois, eu acho que da consulta, né? Então, talvez tenha recebido, ou se recebeu, não sei se tu Se chegou a foi ver. SMS, provavelmente eu não abri. Tá. Mas eu recebia muitas mensagens de confirmação, né, do horário. Daí era pelo WhatsApp. Né? Mas no geral, você ia perguntando, né? E às vezes dentro do consultório. Eles falam bastante no consultório. Bom, tu foi atendido por mim, tu sabe que eu gosto de conversar bastante. Sim. Mas meus pacientes geralmente passam esses feedbacks ou nos atendimentos pro dentista mesmo, ou pra secretária, que é a Camila, então eles falam lá também. Ou às vezes eles mandam mensagem pro dentista, falando o que acharam do atendimento, por feedbacks por ali, por Instagram, WhatsApp, e a mensagem de satisfação também, que eles dão até a nota pro atendimento. Então, eles saem do atendimento, tu foi atendido pela doutora tal, de 0 a 10, tu gostou ou não, e aí eles enviam pra gente. Isso já é um parâmetro pra gente entender se eles estão gostando ou não dos atendimentos, né? É porque eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou, de se importar com o cliente, né? E aí, se você... Não adianta só também parecer que você se importa, querer fazer parecer que se importa, mas realmente se importar, né? Ter a informação e fazer algo com ela depois, né? Sim. E aí, claro que essa aí é uma área mais comercial mesmo, né? Que às vezes na empresa várias pessoas podem fazer, né? No nosso caso lá, os profissionais fazem também, mas a gente tem a nossa recepção. E a gente tem, né, está criando agora um canal para isso também, né? Até por isso que eu perguntei, né, como vocês fazem lá. Porque eu sempre achei muito importante, né? Então, enquanto que tinha 500 clientes, ainda dava para a gente fazer. Hoje, com mais de 4.000, nós não conseguimos mais. A gente precisa ter a gente precisa fazer isso em uma escala maior, né? Claro. Então, é uma dificuldade que surge também, né? No caso voltando a falar aqui ainda em sociedade, né? Como lidar, né, com as tensões do dia, a gente já falou aqui sobre as dificuldades, a gente já falou aqui sobre as vantagens, né, da sociedade. E na opinião de vocês, empresa pequena tem mais facilidade na hora de formar uma sociedade do que uma empresa grande? Ou a empresa grande tem mais facilidade? Eu acho que é tudo gente, sabe? São todas pessoas. Então, tu vai ter escalas de dificuldades menores e maiores dependendo do tipo de negócio, do ramo de atuação e da quantidade de pessoas. Sim, porque cada negócio é único, né? Tem uma particularidade muito específica. É muito diferente de fazer gerenciamento de uma clínica odontológica, como é a Felicitar, e do que foi para mim fazer a gestão de uma agência de marketing. É completamente diferente. Cada negócio tem necessidades diferentes. Mas no final das contas, a gente está lidando com pessoas.
as pessoas têm as suas necessidades, têm os seus egos, têm o seu processo interno acontecendo. Então, saber lidar com pessoas, eu acho que é a parte mais importante, assim, de tu saber que as pessoas às vezes vão passar por um processo que não tá tão legal lá no pessoal, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem porque a gente vai entender, talvez acolher essa pessoa, ajudar, oferecer um apoio, seja profissional ou pessoal mesmo, e que a gente tá ali para isso também. Independente se a empresa é grande ou é pequena, no final das contas tá lidando com pessoas. Eu falo isso porque assim, a gente vê poucas empresas grandes mesmo, né? Empresas aí de porte bem maior do que a gente está acostumado a lidar, né? Poucas têm um proprietário único, né? A grande maioria tem mais do que um sócio, né? Pelo menos 2. E a gente vê empresas grandes muitas vezes fazendo fusão. Duas empresas se fundindo para justamente se fortalecer. Então eu fico pensando, se uma empresa que já é grande, ela precisa se unir a outra empresa para que as duas se fortaleçam, imagine então quem está começando. Agora, eu também entendo que é um desafio bem difícil, né? E aí a prova disso sou eu, né? Eu não consegui permanecer em sociedade. É claro que a gente precisa identificar, né, certas coisas, né? Às vezes você vai e analisa, poxa, né, realmente aqui não vai dar certo, né? Você começa a enxergar lá na frente coisas que na hora de abrir a empresa você não enxergava. Né? E aí não tem mais como você adaptar. No caso de vocês passaram por várias mudanças, né? Nesse período de clínica, né? A Catiane no começo não era nem sócia e hoje faz parte ou seja, a necessidade foi surgindo e vocês foram fazendo essas adaptações. Mas assim, o que eu penso que tem muita gente ouvindo a gente agora e tá com essa dúvida, sabe? Tá com essa dúvida. Eu tenho a oportunidade de começar em sociedade, mas eu também posso ir sozinho, eu posso escolher. E aí, na opinião de vocês, o que é mais importante nessa hora? A pessoa se conhecer para saber se realmente vai dar certo em sociedade ou conhecer o possível sócio? Ou as duas são igualmente importantes? Na minha percepção, se conhecer é mais importante conhecer o outro. Porque é muito mais tranquilo para você se relacionar com outra pessoa quando tu já conhece os seus próprios gatilhos. O que funciona, o que não funciona, onde o calo aperta, sabe? Como expressão aí, né? Então, é mais fácil tu lidar com outra pessoa quando tu se conhece. Então, eu já estive lá, né? Sentei numa cadeira com sociedade, encerrei sociedades, né? Tipo, hoje eu tenho um outro negócio que foi comprado por outra pessoa, né? Então, quando eu conheço, né? No caso, eu conheço onde meu calo aperta, sabe? Onde pega. Então, às vezes, antes mesmo do negócio acontecer, eu vou lá e peço ajuda, sabe? Então, eu digo, olha, aqui pra mim não tá fácil. Eu preciso de ajuda pra conseguir fechar esse ciclo aqui e talvez, se a gente fizer junto, vai ser melhor. Do que eu esperar que um outro venha e me cobre pra que isso aconteça, sabe? Então, na minha percepção, isso é o mais importante. O autoconhecimento, né? Investe em ti, em se conhecer, entender onde tu vai bem, onde tu não vai tão bem assim. E tentar deixar isso o mais claro possível para as pessoas que estão ao redor. Porque aí facilita. Tipo, se a Kate souber que eu não tenho facilidade para uma determinada atividade, ela vai saber que quando eu for executar aquilo, eu vou executar com muito mais esforço, às vezes muito mais tempo. E aí ela pode entrar e dizer, Pri, beleza, eu sei que isso aqui é difícil pra ti, eu vou te ajudar aqui, sabe? Então, isso é bem importante. Não sei como é que a Kate pensa, né? Pois eu ia perguntar se ela concorda. Não, eu acho que sim, se conhecer é primordial e eu acho que sempre tá alinhado nas conversas, assim. Puxando para nossa área, que é odontologia, é bem comum formar e o dentista meio que querer fazer tudo sozinho. E aí, porque é uma profissão meio solitária, tu no consultório, no mocho, isso é bem comum. O que a Felicitar me trouxe de conhecimento, porque eu passei de todas as fases ali, né? De ter um sócio, 2, aí eu entrei na sociedade, aí mudou, agora somos 3. E a sociedade, sim, tem as vantagens. Se conhecer é muito importante para te posicionar realmente, mostrar o que te machuca ou não, para vocês estarem sempre alinhados. E eu acho que o alinhamento de todos para um propósito facilita muito.
Então, esse é o primordial, tu te conhecer e vocês saberem o propósito da tua empresa, porque também não adianta tu criar uma sociedade e aí vocês dois estarem pensando coisas totalmente diferentes, assim, vocês não saberem para onde vocês estão caminhando. E aí, porque aí a chance de dar discussões e brigas é muito maior, então é muito mais fácil vocês estar sempre alinhados. Por isso que a gente faz tanta reunião, né? Então, a gente semanalmente a gente conversa, faz alinhamento com a equipe interna, faz treinamento com os dentistas, então é bem importante isso para que funcione bem. Tem uma coisa que a gente faz lá na Clínica Felicitar que se chama one-on-one, né? Tipo, a gente... usar esse como exemplo, né? O one-on-one, ele é uma conversa que a Kátia tem comigo, eu tenho com ela, onde a gente conversa bem pessoal mesmo, pra saber onde tá pegando, onde não tá pegando, sabe? Tipo, o que precisa desenvolver, o que tá faltando, o que o outro pode me ajudar. E a gente vinha deixando esse one-on-one pra depois, assim. Tipo, o one-on-one a gente conhece a importância dele, mas a gente tava deixando pra depois. E às vezes o deixar pra depois é uma característica mais minha. Tipo, depois a gente resolve isso. Vamos focar aqui nos leads, no financeiro, faturamento, porque é aquilo que é importante agora pra mim. Daí a Kátia foi lá e me chamou, Pri, acho que a gente tá pecando aqui no one-on-one. A gente tá deixando de fazer o one-on-one, né? Como é que tá isso pra ti? Ela veio e me puxou na hora. Como eu já sabia que, tipo, eu já tava deixando pra depois, porque tinha outras coisas que eu queria dar mais prioridade, foi automaticamente, eu falei, não, beleza, vamos começar por nós duas. Né, vamos fazer o nosso one-on-one, que aí a gente já se empolga e já começa a ver o benefício Todo mundo pra conversa gente. com todo mundo, Pri? No one-on-one? Depende de como a empresa define funcionar. Hoje a gente faz, a Kátia faz o one-on-one comigo, eu faço o one-on-one com a Kátia, a Camila faz o one-on-one comigo e eu faço o one-on-one com a Camila, que é a secretária. Certo. A Kátia vai fazer o one-on-one com a Ellen, a Ellen faz o one-on-one com a Kátia, que é uma troca, né? Então, a gente vai organizando na Felicitar do jeito que a gente acredita que tá mais propício pro negócio. Bem legal isso aí. É bem bacana porque, assim, eu vou receber o feedback da Kátia, a Kátia vai receber o meu feedback e eu vou entender, talvez, alguma coisa que eu tô deixando de brechas, que é importante na visão da Kátia, mas que talvez eu não esteja vendo. E é importante eu ver, sabe? Talvez pode estar fazendo a diferença pro negócio, pro trabalho dela. Então, é bem importante essa conversa aberta, sabe? E quando ir pra conversa, que pelo menos é assim que eu vou, tipo, beleza, tô indo pra aprender, sabe? Tipo, ela vai me ensinar, vai me trazer demandas, eu tenho que anotar. Se tem algumas dificuldades, eu vou falar pra ela. E ela vai conhecer a minha dificuldade, eu conheço a dela. Então, essa troca é bem, bem massa. Eu tive, assim, uma experiência parecida também, né? Na barbearia, por muito tempo, a gente definiu, vamos fazer reunião. Daí o que acontecia? Quando a gente percebia que estava transbordando o negócio, aí a gente marcava a reunião. Não, tá na hora de marcar uma reunião geral. Aí a gente ia fazer a reunião e aí imagina, né? Tinha coisas pendentes já de muito tempo, tinha muita coisa para acertar. Era aquela reunião extensa, cansativa e não se aproveitava porque a gente não conseguia resolver. E aí... Agora que eu saí um pouquinho também, né, da atividade principal, um pouquinho bastante, né, eu não ocupo nem a metade do meu tempo ali na cadeira cortando o cabelo, comecei a me ocupar mais com a gestão, e aí agora a gente não tem choro, é um treinamento mensal, já até a metade do mês, meu filho que faz essa agenda, eu já cobro dele, eu quero a agenda pronta, então ele faz... já deixa na agenda de todos os profissionais, porque eles têm no aplicativo a agenda deles, né? Já aparece para eles lá. Então, a gente manda para eles também, né, uma relação com todas as reuniões que vão acontecer. Então, é uma reunião geral com todos os barbeiros, com todos os profissionais, na verdade. É um treinamento por mês também com todos os profissionais. A gente literalmente fecha a barbearia para fazer isso. Porque nós trabalhamos das 8 às 9, não tem como, né? Você não fecha ao meio-dia. Então não tem, vai fazer depois das 9, tá todo mundo cansado, vai fazer mais cedo, também não dá. Então a gente fecha a agenda para isso. Na reunião a gente faz depois um café todo mundo junto. Então é uma tarde inteira com a barbearia fechada para literalmente afiar as ferramentas, que é as pessoas. E aí tem o treinamento, tem a reunião, e eu faço também reuniões individuais de feedback com cada um dos barbeiros. Então, né, vou para a padaria com eles tomar um café, 1h30 pelo menos, fazendo mais ou menos esse exercício que vocês fazem, só que daí é eu com os profissionais, mas às vezes na reunião eu faço alguns confrontos, eu coloco, agora a Kátia vai falar de mim, da Pri, vai falar de cada um que está aqui,
o que ela pensa. Aham. Fala o que tu pensa de mim. E aí é legal, assim, porque daí saem umas coisas, começam a se soltar, né? Aham. Mas eu fico imaginando como é que seria esse exercício, né? Porque a gente ali, sócios, é só eu e minha esposa, né? Como é que seria esse exercício entre sócios? Sócios conseguem ser 100% honestos um com o outro, conseguem ter um ambiente, a gente falou na semana passada aqui com a Paula Duarte, ela é especialista em inteligência emocional, e aí ela falou que a gente precisa criar, né? A gente falou sobre o bem-estar, né, nas corporações. Aham. E aí ela falou que a gente precisa criar um ambiente de vulnerabilidade. Sim, E isso é possível entre sócios? muito. Sim. Muito possível. Para vocês lá é Aham. possível. Possível Claro. e necessário, né? Nossa, tipo, eu entendo muito do processo que a Kate tá passando, né? Agora como mãe, com a Clara, né? Então, eu entendo muito. Então, tipo, às vezes eu nem questiono, sabe, as coisas. Tipo, eu entendo que ela tá passando um processo diferente. Assim como a Kate, eu estive doente, né? Então, a Kate soube e entendeu o meu processo. Nossa, super apoiou. Então, nossa, isso é muito possível. Muito possível mesmo. E é mais fácil muitas vezes quando você tem esse ambiente, né, das pessoas se entenderem, do que quando você é muito fechado, e aí justamente é aquela coisa dura, né? A gente tá com um profissional lá agora que a esposa dele tá grávida, então é gestante, então precisa sair o tempo todo, precisa, sabe, tem uma série de questões que a gente é obrigado a, sabe, aí se eu pegar e levar tudo ao pé da letra, ele já tinha levado algumas multas, porque a gente tem contrato, né? Aham. Mas, claro, ele avisa e tal, a gente precisa ter esse entendimento, né? Precisa se colocar no lugar do outro e cuidar um do outro como um todo, né? Sim. Não apenas, né, nessa questão, né? Eu lembro que quando eu ainda estava em sociedade, bem no final de semana que eu fui viajar, meu sócio teve apendicite. Nossa. E ele que estava tomando conta da empresa. Aí pensa Aham. só o caos que virou. Mas você tem que entender, vai fazer o quê? Claro. Faz parte, né? E aí, Aham. e ele também, assim, eu lembro que, como ele passou por esse processo, ele saiu, logo depois que ele tinha saído da sociedade, um barbeiro meu também teve apendicite. Nossa. E aí ele que encaminhou para o médico, para o mesmo médico que operou ele, né? Foi lá, Sim. consultou o rapaz, na verdade salvamos o rapaz, porque se ele dependesse da onde ele estava indo, Aham. ele não teria suportado, né? Porque passou muito tempo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que muitas vezes, eu lembro que eu peguei, fechei a agenda, só estava a gente trabalhava em 2 profissionais, eu e ele. Nós fechamos a agenda, ligamos para os clientes, e eu Sim. peguei e levei ele pro consultório, É isso aí. sabe? Uhum. Porque, cara, eu penso às vezes que as pessoas não enxergam dessa maneira, mas as pessoas são a parte mais importante de qualquer Sim, empresa. Né? Exatamente. E isso é um diferencial competitivo para o negócio. Porque quando teve caso de Covid, né, na Clínica Felicitar, a gente super entendeu, e os pacientes que a gente foi lá, ligou um por um e disse, olha, a gente tá cancelando a consulta com vocês, porque a gente tá com um quadro de Covid, né, então... E, todo mundo entende, e entende, inclusive, como algo muito positivo, do tipo, nossa, que clínica responsável, sabe? Eles se preocupam em deixar o profissional em casa durante todo o período de isolamento e talvez um pouco mais, para garantir que nenhum paciente vai pegar, né, o Inclusive vírus. aconteceu comigo durante o tratamento ali também, que atrasou uma semana, acho que foi até a Luana. Sim, e aí, tipo assim, eu usei um exemplo de Covid, mas eu diria com qualquer outro negócio, qualquer outro tipo de problema, enfim, né, de desafio que a gente tenha, isso torna-se olhar para as pessoas, torna-se um diferencial competitivo, porque tu acaba tendo um time engajado, um time que defende o teu negócio, que ele é advogado do negócio, digamos assim, então, lá fora... a gente tem certeza de que a equipe que trabalha com a gente ali, o time de mulheres que tá todos os dias com a gente, são pessoas apaixonadas pelo negócio. É legal você ouvir coisas do tipo assim, eu até posso ganhar mais em outro lugar, mas nenhum lugar vão me tratar como vocês me tratam. Poxa, vocês foram pais para mim e tal. Essas coisas assim é muito legal de ouvir, né? Outro dia eu ouvi de um profissional que ele mora em outro lugar, ele falou, cara, se tu abrir a barbearia perto da minha casa, eu não sei se eu me sentiria à vontade de trabalhar lá, porque eu gosto tanto de trabalhar aqui, eu me sinto tão bem aqui que
E ele anda 35 minutos todo dia para vir trabalhar. Né? Então, quer dizer, essas coisas não têm preço. Mas falando ainda da sociedade, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, Claro. quando vocês se respeitam entre sócios, automaticamente quem trabalha com vocês também acaba aprendendo a respeitar, porque é o ambiente que vocês criaram, né, entre sócios para conseguir, então, todo esse envolvimento das pessoas em torno de um propósito. Mas, assim, para a gente encerrar o nosso papo, o que eu queria que vocês comentassem um pouco ali da Felicitar também, para quem está começando, para quem está pensando em fazer sociedade, ou já tem uma empresa e quer trazer um sócio para essa empresa, eu acho que, né, é uma opinião minha, né, acima de tudo, todos têm que querer aquele negócio, têm que gostar daquele negócio, têm que ser apaixonado por aquele negócio. E eu penso que ali na Felicitar essa é uma das receitas, né? Vocês nunca tiveram, eu acredito, né, e se tiver vocês vão poder falar, alguém ali que não estivesse engajado com o negócio, que não quisesse tanto assim, esse negócio aqui é só uma conveniência para mim, eu acho que não, né? Não, como sócio não. E esse ingrediente, ele é fundamental. Vocês acham que tem como uma empresa dar certo se alguém ali está por estar? Não. Eu acho que o principal para uma sociedade dar certo é vocês se conhecerem, por mais diferentes que sejam, mas estarem engajados no mesmo propósito e saber para onde vocês estão indo. Isso é o principal que vai fazer dar certo, vai fazer funcionar, vai fazer vocês trabalharem felizes com aquilo e tudo mais. A Catiane, quando ela foi convidada para ser sócia, ela já era apaixonada pela Felicitar, eu acredito, né? Já foi Eles não te chamaram para ser sócia para que você trabalhasse melhor, né? Para que você desse mais de si para a empresa. Então, você que está nos ouvindo aí, não faça a sociedade para melhorar alguém. Eu penso que é dessa maneira. Por aí? Com certeza. Por aí. Se a pessoa não está dando tudo de si, não é sendo sócia que ela vai dar. Exatamente. Então, é até bíblico, né? Tem que ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito, né? Então, acho que a Catiane, quando foi convidada, já era fiel. Né? Mesmo sem ser sócia, né? Então, acho que a receita é essa, né? Gente, passou muito rápido, mas eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês aí, para a gente estar encerrando mais esse Empreendcast aí. Foi muito bom contar com vocês. E, por favor, o tempo é de vocês, o microfone é de vocês. Quem primeiro? Pode ir, vai lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu acho que, falando para dentistas que possivelmente queiram empreender também, eu acho que faz sentido ter uma sociedade, desde que você ache pessoas apaixonadas pelo negócio, que goste de... Principalmente se você lida com pessoas, né, que é a nossa profissão. Então, vale a pena sim, desde que tenha um carinho e um propósito bem definido para isso. Com certeza. E coragem, porque para abrir um negócio é preciso coragem e saibam que vocês vão trabalhar duro também. Vamos trabalhar bem mais, né? Sim, com certeza. Show de bola. Com certeza a gente trabalha mais, né? O empresário é aquele que trabalha mais do que o dobro até do que quando você é funcionário. Eu sei disso porque eu não era empresário, não queria ser e acabei sendo. Mas é claro que tem a parte boa também, senão a gente não continuava, né? Não adianta a gente falar também que é só coisa ruim, é muito bom, mas tem um esforço muito grande e tem que querer muito, né? E a Clínica Felicitar aí é um exemplo de uma empresa de sucesso, atuando aí num município onde a gente tem bastante concorrência, estamos perto de um município grande e mesmo assim a gente percebe que, né, cresce a cada dia mais. Eu já falei, sou suspeito em falar, sou cliente da Felicitar e um cliente muito satisfeito. Então, mas se você quiser conhecer um pouco mais, Clínica Felicitar, é só procurar nas redes sociais, pode nos chamar aqui também nas redes do Empreendcast, que a gente encaminha vocês lá para eles, para vocês conhecerem, que é uma clínica bem ampla, né? Não é só odontologia, também tem a parte de estética facial. Claro. Né, que eu, graças a Deus, não preciso, né? Então, elas vão dizer que não, né? Só para ter um cliente por mais tempo, né? Mas é show de bola, assim, a gente vê o trabalho deles, conheço várias pessoas, vários clientes ali satisfeitos. Muito obrigado, Priscila, muito obrigado, doutora Catiane, por estarem aqui
nos prestigiando aqui no Empreendicast. Obrigado também pela parceria que nós temos aí. Vocês são apoiadores aí desse projeto. E esse projeto que tem dado frutos já. A gente tem colhido os frutos desse projeto, né? Então hoje a gente está aqui nesse estúdio bacana porque alguém acreditou no projeto quando ele ainda era embrionário, né? Quando ele ainda estava engatinhando, né? Foi o que aconteceu aí com a Priscila depois das conversas que a gente teve. A Clínica Felicitar apostou, né, nesse projeto de falar para empreendedores, para, né, fomentar o empreendedorismo. Então vocês fazem parte disso, né? Também são responsáveis pelo sucesso aqui do Empreendicast. E você em casa também é responsável pelo sucesso do Empreendicast. Toda semana nós temos um episódio novo do Empreendicast falando sobre empreendedorismo com pessoas que têm muitas histórias para contar e passar a sua experiência para que você possa crescer, para que você possa se inspirar e para que cada vez mais você tenha coragem de fazer a diferença nesse mundão que a gente vive aí. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos aí, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Por hoje é só e semana que vem a gente se encontra novamente.